Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Marquinhos Júnior e nesse vídeo eu vou apresentar aqui como a gente pode integrar o nosso banco de dados dentro da OpenAI para gerar relatórios dinamicamente, né? Então, para teste aqui, eu criei uma tabela de vendas e uma tabela de itens vendas, tá? Essa tabela de vendas aqui, eu tenho o número da venda, tenho data da venda, hora da venda, o nome do cliente e alguns dados aqui fictícios da venda. E na tabela itens vendas, eu tenho os produtos que foram vendidos aqui vinculados à venda, ok? Eu tenho um prompt dentro do código que mapeia a estrutura do banco de dados, os relacionamentos e tudo mais. Esse é o coração do sistema, tá? A gente deixou integrado com a OpenAI, mas a gente pode integrar com qualquer uma delas, tá? Então eu vou dar um F5 aqui, e aqui eu gerei um HTMLzinho simples ali, só para a gente ver. Coloquei aqui uns exemplos aqui de perguntas, mas eu posso escrever aqui o que eu quero, né? Eu quero uma lista de todas as vendas cadastradas. Gero a SQL. E aqui, ó, ele já gera a SQL para eu fazer. Então, tá aqui. Ele também gera um mini relatório aqui com as informações que está dentro do sistema. Então, eu tenho o ID da venda, o número da venda, a data, tá tudo aqui, ok? Se eu quiser também aqui que a data da venda, e quero que a data da venda seja no formato brasileiro. O que ele vai fazer? Ele já vai formatar segundo o formato que a gente precisa, tá vendo aqui? E aqui ele já a data da venda vai seguir conforme a inteligência. Então aqui, repare que ele não vai consultar todo o banco de dados, ele vai entender a estrutura do nosso banco de dados, tá? E assim ele consegue gerar relatórios bem mais assertivos, tá? Então, eu posso colocar aqui os produtos mais vendidos, por exemplo. E ele vai gerar aqui também uma SQL de produtos mais vendidos, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode criar uma estrutura dentro do nosso software em que o cliente ele não precise ficar solicitando para a empresa ou para qualquer outro tipo, para o seu suporte, quais os relatórios que ele quer. Então, automaticamente, a gente treina a nossa inteligência, a nossa IA, para ela entender a estrutura do nosso banco de dados, ok? E, através disso, ela consiga gerar relatórios assertivos para o nosso cliente. Então, a gente não precisa mais se preocupar em gerar relatórios manualmente. A gente cria uma estrutura e essa estrutura ele vai conseguir gerar os relatórios dinamicamente. Então, qualquer tipo de relatório aqui que eu quiser, ele pode gerar para mim. Por exemplo, se eu quero os vendedores mais produtivos, digamos assim. Vamos gerar aqui uma query. E aqui, ó, ele vai me gerar os vendedores que mais venderam, tá? Então aqui, ó, Maria vendeu 890 e o Pedro vendeu 465. Então aqui ele não lê os dados em si, ele entende a estrutura do nosso banco de dados e assim a gente consegue encontrar 1 milhão de possibilidades para estar desenvolvendo aqui as nossas aplicações, tá? Eu deixo aquele forte abraço e a gente se vê em breve.